Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um versículo apenas, e nós vamos ter uma rápida meditação na santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Quem achou, diga amém, Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 3, diz a palavra de Deus: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles este importante negócio. Amém, Jesus. Diga comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, fala comigo através da palavra. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor Deus de poder, Deus de glória, no nome santo e bendito do Senhor Jesus, estamos mais uma vez na tua santa presença, meu Pai, para ouvirmos a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma-me em tuas mãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa, Pai querido, usar-me do jeito que o Senhor quiser para ministrar a tua palavra, e a mesma possa falar a cada um de nós aqui presente nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, Jesus. Digam todos amém, Jesus. Pode assentar, por favor. Olha o tema da palavra: o diaconato. Diga comigo: o diaconato. Desde o Antigo Testamento, pessoas são escolhidas para auxiliar na obra de Deus. Desde o Antigo Testamento. No livro de Êxodo 18, 21, Moisés é orientado a escolher pessoas para lhe auxiliar. Em Números 11, 16, Deus vê a necessidade do seu povo e diz para Moisés escolher 70 anciãos para lhe auxiliar. Em Números 13, versículo de número 1, Deus manda escolher agora 12 homens, um de cada tribo, representando cada tribo. No Novo Testamento, Jesus escolhe 12, e depois, na igreja estabelecida, os apóstolos escolhem 7, como nós acabamos de ler aqui. Então você veja que a obra de Deus não tem como fazer sozinho. A obra do Senhor não tem como fazer sozinho. Nós vemos desde lá de trás, desde o Velho Testamento, Deus preparando pessoas para auxiliar Moisés na jornada. Depois nós vemos o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, escolhendo 12 para estar com ele, auxiliando, estando do seu lado. Depois, Jesus volta para o trono da sua glória, e a igreja, ela começa a crescer de tal maneira, que os apóstolos então começam a ver necessidade de ter pessoas específicas para auxiliar, e numa reunião, eles decidem escolher 7 pessoas, que tenha essas 7 pessoas um currículo espiritual. É preciso que tenha um currículo. Olha aqui, 7 varões do quê? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles importante negócio, que é o diaconato, que é o trabalho do diaconato. Olha o nome dos 7 aqui, ó: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas
e Nicolau. São esses os 7 primeiros. Os primeiros diáconos da igreja primitiva lá atrás. Homens que foram escolhidos e que tinham eles esse currículo espiritual que nós acabamos de ler, para o exercício da diaconia, para o exercício do diaconato. Nós vamos falar aqui sobre 4 tópicos rapidinho sobre este assunto, cujo tema é o diaconato. Diga comigo, o diaconato. Primeiro, o diácono, ele é escolhido para servir. Diga comigo, o diácono. Quando eu falo diácono aqui, eu estou dizendo diácono e diaconisa, ok? Então diga comigo, o diácono é escolhido para servir. Para servir. Para servir. Para servir a Deus no templo. Versículo 3, a parte A diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Então são pessoas escolhidas para o exercício deste ministério. Diga comigo, são pessoas escolhidas para o exercício desse ministério. Olha o que está registrado em João 15,16. Você lembra o que é que está escrito lá? Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Diácono e diaconisa, não foi o homem que te escolheu. Beto, não foi eu que te escolhi. Não foi o diretor de diácono, Koji, que te escolheu. Não foi o vice-diretor, Nancy, que te escolheu. Mas foi escolhido pelo próprio Deus. Escolhido pelo próprio Deus para servi-lo neste ministério de excelência. Para servi-lo neste ministério que só Ele pode dar. Olha o que diz aqui. Que nós não escolhemos, você não escolheu, mas Ele que escolheu e deu uma nomeação. A nomeação, o que é? Uma outorga de direito para você exercer o ministério pela qual fora chamado. Isso que é nomeação. Eu tenho do Conselho Nacional de Diretores uma nomeação para ser pastor desta igreja. Sem esta nomeação eu não posso ser pastor desta igreja. Os pastores auxiliares tem uma nomeação para ser pastor auxiliar. Sem esta nomeação, eles não podem ser. Agora veja só, o Senhor diz que te escolheu e te deu uma nomeação celestial, Beto, para exercer esta função. Olha que maravilha. Te escolheu e te deu esta nomeação. Veja que não foi eu que assinei. Não foi o bispo André que assinou. Mas foi o próprio Deus que assinou esta nomeação para você, diácono e diaconisa. Aleluia. Foi Ele que assinou. Glória a Deus. Por isso que eu disse na palavra que eu falei com os diáconos, a respeito do ministério que Deus colocou na mão, que Deus confiou. Sabe? 30 anos de ministério eu tenho, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sei que Ele foi dado pelo Senhor. E já passamos por momentos terríveis, por momentos difíceis, momentos dificilíssimos, a ponto de a filha chegar para a mãe e perguntar para a mãe assim: por que nós ficamos pobres? Você sabe o que era pobre dela, mas não ter dinheiro para um sorvete, não ter dinheiro para um lanche. Mas em nenhum momento eu pensei, vou voltar a ser empresário como eu era. Em nenhum momento eu pensei em abandonar aquilo que Deus me confiou. Em nenhum momento eu pensei, quando eu tinha minha empresa, que não faltava nada para os meus filhos e que eu deveria abandonar e voltar a ser empresário. Não, porque eu reconhecia de que o ministério foi entregue pelo Senhor e eu não vou devolver para Ele. Passe o que passar, custe o que custar.
É um ministério que Ele confiou a mim. No meio de milhares de milhões, Ele confiou a mim. Diácono e diaconisa, esse ministério que Deus colocou na sua mão, irmã. Veja bem, Ele te escolheu em meio a milhares, muitos outros poderiam ser, mas aprova o Senhor colocar na tua mão este ministério. Ministério glorioso, abençoado. Segundo, o diácono ou a diaconisa precisa ter boa reputação. O que é isso? Dar bom testemunho. Versículo 3, a parte B do versículo assim: homens de boa reputação. Ok. O que é isso? Ser uma pessoa de testemunho. Ser pessoas que dê verdadeiramente testemunho. Não só dentro da igreja, mas fora dela. Mas fora dela. É um dos quesitos que foi usado para estabelecer a diaconia na igreja primitiva. Uma pessoa de boa reputação. Olha o que está escrito em Provérbios 22:1. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata, do que o ouro. Olha isso aqui. Mais vale o bom nome do que muita riqueza. É isso que a palavra de Deus quer de nós. Que a gente venha dar testemunho. Agora que está registrado em 1 Timóteo 3,7, diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que é opróbrio? Descrédito, desonra. Desonra. O que é isso? É o testemunho do diácono, da diaconisa, lá no seu trabalho, lá no comércio, na vizinhança. Na vizinhança. Como que o seu vizinho te vê, diácono e diaconisa? Como que ele te vê? Como que ele te vê? Se você for perguntar para ele, para fazer uma análise da sua vida dentro da sua casa, o que ele diria? O que ele diria? Dar bom testemunho é comprar sabendo que eu tenho a obrigação de pagar. É saber de que eu não posso comprar além daquilo que eu ganho. Eu tenho que ser um bom administrador. Você sabe por quê? Porque o dia que der qualquer problema lá fora, e a pessoa vier aqui e ver você de uniforme, vai falar: não volto mais nessa igreja. Não volto mais. Porque aqui, olha aí, todo bonitinho, todo arrumadinho, todo cheio de glória a Deus e aleluia, mas deve para mim lá fora, não paga. Quando me encontra numa calçada, passa para outra. O vizinho vem fazer uma visita na igreja e não sabe que o diácono ou diaconisa faz parte da diaconisa aqui. Quando ele vê o diácono ou diaconisa de uniforme bonitinho, fala: estou indo embora. Essa pessoa, eu só vejo ela gritando dentro de casa. Só vejo ela gritando dentro de casa. Só vejo ele gritando dentro de casa. Grita com os filhos, grita com a esposa que grita com o marido. Não serve para mim. Não tem testemunho lá. Pode dar um bom testemunho aqui, mas lá não tem. Você está entendendo o porquê que tem que ter boa reputação? Por causa disso. Porque ao invés de ganhar, pode perder. Ao invés de ganhar, pode perder. Mas nós estamos aqui, não é para dividir, é para somar. É para somar em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 12:11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha aqui que está falando diácono e diaconisa. E isso aqui estende-se para todos nós. A Bíblia dizendo que tanto o diácono e a diaconisa, a igreja de Cristo, ela vence de duas maneiras. A primeira, numa ordem cronológica, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos faz, nos torna uma pessoa vitoriosa. Mas a segunda coisa nesta ordem cronológica tem a ver com o testemunho da pessoa. Tem a ver com o testemunho. Olha só, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de ameaça da morte, não amaram a própria vida. Duas coisas, o sangue de Jesus e o testemunho. Diga comigo, o sangue de Jesus e o testemunho. Que nós possamos meditar nesta noite. Noite dedicada ao trabalhador, noite dedicada ao corpo diaconal. Que possamos, não somente o corpo diaconal, mas cada um de nós, olharmos para dentro de nós, fazermos um exame introspectivo em nossas vidas e ver que ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de transformação. Ainda há tempo. Diga comigo, ainda há tempo. Vamos lá, mais forte. Ainda há tempo. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos direcionando a palavra, falando mais do diácono e da diaconisa, mas é qualquer pessoa da igreja ou líder da igreja. Se ele não tiver esses princípios, ele não contribui para o crescimento da obra de Deus. Ele não contribui para o crescimento da obra de Deus de maneira nenhuma. Você já pensou? A pessoa chega, o visitante na igreja, e vê alguém aqui ministrando louvor, cantando bonito, tocando bonito, glória a Deus, aleluia, e até chorando. E aí o visitante fala, peraí, quem que é? Eu acho que eu conheço aquela pessoa. Eu acho que eu conheço aquela pessoa que está cantando ali no altar. Aí cutuca na esposa, escuta, aquele ali não é aquela pessoa enrolona, embrulhona, mentirosa, trapaceira? Não é ela. Não é esta pessoa que ficou devendo para a gente lá e não paga? Não é esta pessoa que vive mentindo? Calma, nós estamos dentro da igreja. Não, eu estou dentro da igreja, mas eu estou achando que é essa pessoa. Porque ela está tão diferente ali no altar. Está tão diferente no altar. Aí ela confirma, é essa pessoa mesmo. Bom, se é esta pessoa, eu estou indo embora dessa igreja. Não posso ficar aqui. Porque é uma igreja de enrolão, de embrulhão, de mentirosos, de falsos. Não posso ficar aqui. Aí generaliza, aí todo mundo, aí todos nós somos iguais. Aí uma alma que era para sentir a presença de Deus, não consegue sentir a presença de Deus por causa de uma só pessoa. Por causa de uma só pessoa, que não deu um bom testemunho. Que não deu um bom testemunho. Então, neste dia do diaconato, que comemora-se o dia do diaconato, que nós estamos comemorando, dia do trabalhador, vamos pensar nisso. Vamos analisar essas coisas. Terceiro, olha um outro detalhe importante para fazer parte da diaconia da igreja. Ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para um bom desempenho do ofício confiado por Deus. O obreiro que ele quer ser obreiro, ele faz o ITQ, mas não é pastor. Não é. Ninguém que faz o ITQ é pastor. Não, ele é um obreiro. Para ele ser, primeiro, ele tem que ter um chamado de Deus. Tem que ter um chamado específico. E este chamado
vai vir no meu coração como titular e no coração da pessoa. Está entendendo como é que é? Agora, para ele ir para a convenção, eu apresentar a ele a convenção para ser consagrado obreiro, credenciado, uma das coisas exigidas no estatuto da igreja é que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo. Hã? Batizada no Espírito Santo. Se ela não for batizada no Espírito Santo, ela não pode ser obreiro. E a Bíblia diz aqui, olha, de que o diácono, que a diaconisa, precisa estar cheio do Espírito Santo. Você sabe por que a liderança da igreja precisa ser batizada no Espírito Santo? Sabe por quê ou não? Às vezes é uma pessoa muito inteligente, mas não tem sabedoria. E a sabedoria não se encontra nos bancos das melhores faculdades, porque a sabedoria não vem da terra, não vem do homem, a sabedoria vem de Deus, e é através da pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo. É Ele que vai dar sabedoria. Ele que vai dar sabedoria. É por isso que o obreiro precisa ser batizado no Espírito Santo. É por isso que o diácono, a diaconisa precisa ser batizado no Espírito Santo. Sabe por quê? O diácono, a diaconisa precisa ser batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porque ele vai encontrar a diversidade de situações dentro da igreja. E quando ele se deparar com uma situação difícil, e agora? Quem poderá me ajudar? Não é o Chapolin, não. Tem que ser o Espírito Santo. Quem poderá me ajudar? Você nem vai perguntar, porque ele já estará te direcionando. Ele já estará te direcionando. Por isso que a Bíblia diz que é preciso estar cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando o indivíduo está cheio do Espírito Santo, ele consegue, pastora Filomena, enxergar a situação de dois pontos de vista, que aquele que não está cheio do Espírito Santo não consegue. O primeiro é o ponto de vista humano, que todo mundo enxerga. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo, ele tem uma outra visão, que é do plano espiritual. O plano espiritual, para ele enxergar isso, ele precisa ter o Espírito Santo, senão jamais ele vai conseguir enxergar desta maneira. E se ele não consegue enxergar desta maneira, ele faz aquilo que não deve fazer. Ele age de maneira que não deve agir. Ele reage de maneira que não deve reagir, mostrando claramente que não tem o Espírito Santo, mostrando claramente que está vazio do Espírito Santo. Entendeu por quê? O diácono e a diaconisa precisa estar no culto de terça-feira? Entendeu por que o diácono e a diaconisa precisa estar na escola bíblica? Você nem imagina a bênção que está sendo o estudo na escola bíblica. Os detalhes que estão sendo ensinados na escola bíblica. É crescimento espiritual. E aí você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te revelando mais e mais, mais e mais, e vai te enchendo de sabedoria, vai te enchendo de sabedoria. Está entendendo? Versículo 3, na parte C do versículo diz assim: homens cheios do quê? De ira. Homem cheio de inveja. Homem cheio do quê? Cheio do quê, igreja? Cheio do quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja sempre cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que, graças a Deus, já tem o seu automóvel, o outro já estão projetando para comprar o seu. Glória a Deus por isso. Ok, mas lembre-se que você vai ter que gastar dinheiro abastecendo. Não esqueça disso. Você vai ter que ter dinheiro, din-din, para abastecer. Porque se não abastecer, o que vai acontecer? Não vai andar. O seu veículo, ele só vai andar até onde tiver combustível. A hora que o ponteiro mostrar a reserva, você já começa a coçar a cabeça. Mas não deixa chegar na reserva, não pode deixar chegar nunca. Nunca pode chegar na reserva.
Da mesma forma é a nossa vida com Deus. A igreja é o nosso posto de reabastecimento espiritual. Sabe, cada culto de terça que a gente vem, a gente é abastecido. Cada culto de sexta que a gente vem, a gente é abastecido. Cada culto de domingo que a gente vem, a gente é abastecido. Cada escola bíblica que a gente vem, nós somos abastecidos. Isto é se preocupar com o tanque estar cheio. Digo mais, não é só cheio, mas é transbordando. Sabe por quê? Para nunca chegar na reserva. Eu vou te dizer uma coisa: tanque, quando chega na reserva, você está longe do abastecimento, o que acontece? Você pode ficar na estrada. A pessoa pode ficar na estrada. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos nos reabastecer de Deus, estar cheio do Espírito Santo, transbordando do Senhor em nossas vidas. Fala para a pessoa que está do teu lado: a igreja é o posto de reabastecimento espiritual. Fala para ele. Olho no olho dele e pergunta para ele: não está na reserva aí não, né, irmão? A reserva é por tempo limitado. A orientação das concessionárias é que nunca deixe chegar na reserva. Sempre esteja acima de 1/4, até porque, por causa do sistema do veículo. Não é? Então nós não poderemos deixar chegar nem a metade do tanque, de maneira nenhuma. O nosso tanque espiritual, igreja, tem que estar 99% completo. 99%! Aquele 1% que falta, você vem no culto seguinte, enche de novo. Glória a Deus. Aí a sua vida é vitória e mais vitória. Graças a Deus. Quarto e último para encerrar. Olha só. Escolham 7 homens de boa reputação, 7 homens cheios do Espírito Santo, e homens também que tenha sabedoria, aleluia, para servir com excelência. A parte D do versículo 3 diz assim: homens de sabedoria. Homens de sabedoria. Esta sabedoria tem a ver com a nossa busca de Deus. Entendeu? Veja que os apóstolos disseram o seguinte: pegue pessoas que já estão cheias do Espírito Santo, porque se elas estão cheias do Espírito Santo, a sabedoria está com ele. A sabedoria já está com essa pessoa, já está com ela, compreendeu? Então, para nós termos esta sabedoria do alto, é preciso que o Espírito Santo esteja sempre dentro de cada um de nós. Diga comigo: o Espírito Santo está dentro de mim. Graças a Deus. Fica de pé no seu lugar agora. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo de oração, e é o tempo de você buscar esse transbordar do Espírito Santo.